Esse é um ambiente extremamente importante para nós, pastores, líderes, obreiros, servos e servas do Senhor. Eu sempre digo que aquele que serve ao Senhor, ele é ministrado de forma diferente. Talvez você como pastor ou você como obreiro já disse assim: eu preciso sentar para ouvir o culto. E eu já quero dar a primeira lição para você: líder não ouve culto. Nós temos um momento específico para ser ministrado. Às vezes a gente fala assim: eu estou sentindo falta de sentar no culto, para ouvir a palavra, para participar do culto. Mas quando Deus nos separa para a obra do ministério, a nossa forma, a nossa maneira de ouvir a Deus é diferente do outro. A gente consegue ouvir a Deus no estacionamento, a gente consegue ouvir a Deus no departamento infantil. É dessa forma que Deus ministra. Ah, pastor, mas eu preciso de um tempo para sentar. É para isso que existem esses momentos específicos. É aqui que nós paramos, em um ambiente específico, determinado, para que nós possamos reabastecer a lamparina e continuar queimando para a glória de Deus. Então, que seja um tempo muito proveitoso para nós. Se você trouxe sua Bíblia, pega ela aí, querido, para que a gente possa... Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero apresentar alguns irmãos. Temos aqui o pastor Fernando, esposa, Jaú, quadrangular. Tem alguma região lá específica de Jaú? Região de Jaú, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Pastor Lucas, Deus abençoe, um prazer. Foi essa semana, agora final de semana, né? Estivemos juntos lá na igreja, uma bênção estar aqui com alguns irmãos. Deus abençoe. Pastor Rafael já tem uma longa caminhada já, hein? Se for contar aqui, ia dar um livro já. Está ali com os irmãos também. Igreja Maná Hope, Deus abençoe. Tem ali também Família Cristã, Deus abençoe. É todos da mesma igreja lá, né? Pastor Osmir. Que bênção, olha aí. Está no meio então, escudeiro mesmo. Meu Deus. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. A Reconciliar de São Manuel está ali. Só com... Irmão, São Manuel e Areópolis só veio mulheres dessa vez, né? Ali também, Areópolis, Deus abençoe. Vão ter que chegar lá e vão ter que derramar nos vasos, meu Deus do céu. Hã? Deus abençoe. E disseram também que tem alguém da Reconciliar de Bauru. Vocês são chatos mesmo, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19, está escrito assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Verso 20: Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta. Preste atenção, vai e volta. Pois que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir e tomou a junta de boi e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Avança um pouquinho, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 2 e verso 11. Está escrito assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais o viu.
e pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que dele caía e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, e elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos jubilosos, Senhor, por esse tempo, gratos por tudo aquilo que o Senhor há de fazer nesses dias e fará também na tarde de hoje. Oramos para que os nossos corações recebam do Senhor aquilo que é necessário para a obra do ministério, e que nós possamos, Senhor, em uma construção, fazer aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Fala conosco. Nós estamos aqui, Senhor, entre obreiros, ministros, líderes que servem ao Senhor diariamente na obra do ministério, e a nossa oração, Senhor, é que o Senhor nos avive, que o Senhor ative o nosso ministério de uma forma sobrenatural, que o fogo, Senhor, que se acendeu um dia no nosso coração, passe por uma manutenção no dia de hoje, que as cinzas sejam removidas, que lenha nova seja colocada sobre o altar, e que o fogo continue queimando para a glória do Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, essa é uma escola ministerial, esse é o objetivo de estarmos aqui, uma escola, e eu espero que você anote todas as informações que nós temos e a construção que o Senhor tem para fazer no dia de hoje. Uma das coisas que nós precisamos começar a entender é que o manto, ele é uma ferramenta de honra. Essa é uma construção que nós precisamos entender. Os mantos que caem na nossa vida são os mantos que definem o nosso destino. A maioria das pessoas desprezam isso. As pessoas não conseguem entender que o manto que carregam é o manto que certamente definirá os próximos anos e as próximas temporadas da sua vida. Nós ignoramos o fato de termos e recebermos um manto da parte de Deus, e por ignorarmos isso, nós acabamos que passando por problemas seríssimos na nossa trajetória, e que muitas vezes nós nos perguntamos: como isso? A passagem de Elias e Eliseu mostra o quanto um manto é importante na vida de um líder e de um liderado. É sobre essa construção que eu quero edificar a mensagem, ou a primeira mensagem dessa escola. É interessante pararmos para pensar em algumas questões iniciais aqui a respeito do chamado de Eliseu. Elias, chamado por Deus, acabou de passar algo extraordinário no Carmelo, venceu os profetas de Baal, de Astarote, desceu do monte vitorioso, passou pela ameaça de Jezabel. Mas existe algo agora importante acontecendo. O chamado que Deus havia colocado sobre Elias não podia parar nele. Esse é o desafio de todo líder, entender que a chamada é geracional, não é uma chamada para mim. O que Deus colocou sobre mim é necessário que eu entenda que mais do que manter a chama acesa, é que um dia eu terei que passar ela para a próxima geração. Nós estamos perdendo como igreja a grandeza geracional do Evangelho. Nós não temos mais a ideia de que o Evangelho precisa passar de geração. Nós não estamos formando discípulos, não estamos trazendo pessoas para perto a ponto de um dia olharmos e dizer: eu vou passar a tocha, eu vou passar a capa, eu vou passar a chamada. O desafio de todo líder é ter perto de si alguém que um dia esteja pronto para receber a capa que um dia caiu sobre os teus ombros. Agora, é aqui que está a grandeza da passagem, porque a Bíblia diz que Elias está passando pelo campo, e ao passar pelo campo, ele encontra alguém que está arando a terra na 12ª junta de boi. Agora perceba o que o texto diz:
O texto diz que Elias passou por Eliseu. E ele simplesmente, vem cá, Aldo. Olha o que acontece. Se nós entendermos isso, principalmente os obreiros, nós vamos parar de criar desgaste ministerial. Por quê, pastor? A maioria do desgaste ministerial acontece por falta dessa revelação que está acontecendo agora entre Elias e Eliseu. Elias está passando pelo campo e Eliseu está trabalhando. A Bíblia diz que ao passar por Eliseu, Elias tirou a capa e ele simplesmente colocou sobre Eliseu. Só que a Bíblia diz que Elias não fala nada para Elias, não disse: Eliseu, Deus está me pedindo para chamar você para o ministério. Elias não disse: olha, Deus está te chamando para a obra, Deus tem um chamado. Ele não disse nada, ele apenas jogou a capa sobre ele e continuou andando. Ele não parou em Eliseu. Nenhum pastor, nenhum líder tem que parar em um discípulo. A vida ministerial não é uma vida para ficar gastando em pessoas dessa maneira. Pastor, Deus tem um chamado. O senhor pode explicar para mim como é que é esse chamado? Pastor, Deus tem algo para mim, o senhor pode me explicar? Elias não explicou nada. Ele lançou a capa e continuou andando. É aqui que nós precisamos entender a grandeza da revelação. Por quê? Porque a capa falou com Eliseu aquilo que Elias não seria capaz de falar com ele. Sabe qual é o problema? O problema é, nós estamos tentando convencer as pessoas daquilo que elas precisam entender por revelação. Quem precisa te ensinar sobre o chamado é a revelação do manto, não é o pastor tentando explicar para você. Nós gastamos mais tempo com obreiros. Pastor, eu preciso de um tempo. Pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou em dúvida. Pastor, será que é isso mesmo? Pastor, será que é aquilo? Nós gastamos mais tempo tentando convencer os obreiros do que avançando com o evangelho. A única coisa que Elias fez foi lançar sobre Eliseu a capa. E a capa fez o que precisava para colocar o jovem dentro do propósito que Deus queria que ele fizesse. Talvez você aqui hoje está passando por essa crise ministerial. Essa crise de falar assim: eu preciso conversar com o meu pastor, ele precisa me explicar, ele precisa me mostrar o caminho. Não precisa. Líder que precisa ser convencido não entendeu a chamada. Chamada não é convencimento, chamada é revelação. É por isso que você tem um monte de obreiro que começa e para. Tem um monte de obreiro que começa e não termina. Um monte de obreiro que está na obra do ministério e desiste. Por quê? Porque foi convencido. Convencido a tocar, convencido a pregar, convencido a dar aula para as crianças, convencido a ser obreiro. Não, eu quero profetizar nessa tarde que o manto que está na sua vida vai te revelar o propósito. O chamado é por revelação, não é por convencimento. Sabe o que é interessante? A estrutura do chamado de Elias mostra uma coisa interessante. Elias joga a capa sobre Eliseu e continua andando. Quem tem que correr atrás é Eliseu, não é Elias. Hoje inverteu. Hoje é Elias que tem que correr atrás de Eliseu. Fica, por favor, não vai embora, não muda de igreja, permanece no ministério, não vai lá, faz isso, faz aquilo. Não!
por favor. Quando Elias lançou sobre Eliseu a capa ministrou o coração de Eliseu. É você que tem que correr atrás de Elias. O ministério de Elias não pode parar em você. O ministério de Elias precisa avançar. É você que tem que correr atrás. Escreva aí. Sem nenhuma palavra. Vai que você entende que é outra coisa. Os irmãos aqui é rápido. Escreva aí, sem nenhuma palavra. Apenas o manto despertou em Eliseu algumas atitudes. Irmãos, pastores, presta atenção. A nossa oração é para que a nossa liderança caminhe por revelação e não por explicação. Quando a gente chegar para falar algo, eles vão dizer: o Espírito já estava falando com a gente, pastor. Deus já estava ministrando ao nosso coração. Deus já estava inclinando a nossa vida para isso. Sem nenhuma palavra, apenas com o manto, Eliseu tomou algumas atitudes. Atitude número 1: ele teve que deixar 12 juntas de boi. A grosso modo, para nós 12 juntas de boi parece pouco, mas na época de Eliseu 12 juntas de boi era um valor extremamente alto. Quando o manto caiu sobre Eliseu, ele entendeu: eu preciso me desfazer daquilo que é meu, porque algo está me chamando para a obra do ministério. Hoje nós temos obreiros que querem viver a obra do ministério abraçado com as 12 juntas de boi. Não dá para viver a obra do ministério agarrado na junta de boi. Ou você vive agarrado na junta de boi, ou você vive a obra do ministério. Não dá para viver o chamado se não abrir mão daquilo que é necessário. Eu vou guardar aqui 2 juntas de boi, porque vai que o chamado não dá certo, eu tenho para onde voltar. Se você tem para onde voltar, o seu chamado ainda não começou. O seu chamado só começa quando você não tem mais para onde voltar. Se você tem uma segurança, se você tem ainda guardadinho, eu vou deixar uma junta, eu queimo 11, mas uma eu vou deixar guardada por segurança. O chamado ainda não começou. O chamado é dependência. É por isso que você só vive o chamado por revelação. Ninguém pode te convencer a se desfazer dos bois. Quem te convence é o manto. Elias não disse para Eliseu: ó, desfaz daquilo que... Não, Elias não disse nada. Quem disse foi o manto. Quer viver após Elias? Não dá para viver com 12 juntas de boi. A vida de um líder, a vida de um obreiro aprovada, a vida de um líder que honra a Deus, é uma vida de renúncia. São as renúncias que marcam a vida de um líder. É por isso que a primeira característica de Eliseu, ao receber o manto, é ter que deixar algo. Irmão, não vou nem falar sobre pecado, nós estamos em líderes aqui, pelo amor de Deus. O pecado precisa ser um assunto já virado da nossa vida. Aí não pode perder tempo com coisas básicas. Mas a gente também não pode ficar agarrado às 12 juntas de boi. A segunda movimentação de Eliseu que mudou foi que ao arar a terra não pode ser uma coisa rápida. Arar a terra precisa ser uma movimentação cautelosa, devagar, com cuidado.
Mas quando a capa caiu sobre Eliseu, sabe o que aconteceu? Ele deixou de andar e passou a correr. Você entendeu ou não? O chamado tem pressa, o chamado tem urgência. O chamado não dá tempo da gente, não, pastor, deixa que eu faço, e amanhã eu faço, depois eu, não. O chamado precisa mudar a nossa configuração. Eliseu teve que correr atrás de Elias. Até agora era só andando, mas agora com o manto, ele precisa correr, precisa acelerar o passo. Quanto tempo nós ainda temos? Quanto tempo ainda nos resta? Quando nós paramos para pensar sobre isso, nós começamos a refletir, é necessário correr, porque a gente não tem muito tempo. Eu disse isso para os jovens, esse retiro. Eu disse para eles, olha, daqui 20 anos, se tudo correr bem, eu tenho 60. Daqui 20 anos, 60. E já vai diminuindo a questão. Então significa que a gente vai ter 20 anos de força. E aí começa a diminuir, Paulinho. Então a hora é agora. A gente precisa correr com o evangelho. Será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu aceito? Será que... 3. Olha como termina o verso 21 do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eliseu servindo Elias. Sabe o que o manto colocou sobre Eliseu? Elias não pediu, me sirva. Elias não pediu um discípulo, não. Mas o manto disse para Eliseu: você serve Elias a partir de agora. Servir alguém não é um pedido, servir alguém é uma revelação do manto que me cobre. Porque eu queria que os obreiros, os líderes entendessem a importância. Não adianta explicar, porque isso é revelação. Quem fala sobre isso é o manto. Toda essa mudança na vida de Eliseu, a gente poderia enumerar muitas outras, mas toda essa mudança está acontecendo sem uma palavra. Sem uma palavra na vida de Eliseu, a vida dele está mudando completamente. Tudo por causa de uma capa. Diga para quem está do seu lado, uma capa. Só uma capa para mudar a sua vida completamente. Uma capa. Não é uma palavra, não é um sermão, não é uma pregação, não é um estudo, é uma capa. É uma revelação. E a vida de Eliseu mudou completamente. Pastor, se isso é a importância de um manto, então eu preciso entender o que significa de fato. Se o manto fala o que eu não falo, então eu preciso saber, eu preciso entender sobre isso. Há coisas que nós somos limitados em pregar, em falar, em orar, mas naquilo que eu sou limitado, o manto de Deus, a revelação do Espírito, complementa e move as pessoas. Meu Deus. Há coisas que a partir de hoje, presta atenção, há coisas que a partir de hoje serão ativadas no seu ministério, e o manto vai começar a te falar coisas que você vai dizer: meu Deus. O manto vai te acordar de madrugada dizendo: ore pelo irmão, ore pela irmã. Pegue o seu carro, atravesse a cidade e encontre algo. Mas Senhor,
Como isso? Deus vai lhe cobrir de revelação e graça para mover o seu ministério. Deus vai te levantar, dizendo: olha, está vendo esse irmão no culto? Tô, Senhor, vai lá, dê R$300 para ele. Mas Senhor, diz assim: vá lá e faça. Nós estamos falando sobre ser movido por revelação. Nós tentamos convencer a igreja sobre dízimo, sobre oferta, sobre primícia. Tentamos convencer a igreja sobre se mover. A gente não tem que convencer. Senhor, por favor, cubra-os com um manto de revelação, como o Senhor cobriu a Eliseu. Porque quando estiverem debaixo do manto, o manto vai lhe revelar aquilo que até hoje eu não consegui. O manto fala. Eu quero dar para você aqui, rapidamente, antes da gente entrar na mensagem, ainda como introdução. Introdução pode, né? Eu disse aos pastores: vocês vão pregar por último, eu vou pregar primeiro. Daí é bom que a gente discorre todo o tempo, depois perde o tempo. Presta atenção, querido. Há coisas que o manto, e só o manto faz por você. Anote aí. Há coisas que só o manto pode fazer na sua vida. Número 1. Todo manto muda o destino da nossa vida. Eliseu acordou naquela manhã dizendo: eu vou levantar mais um dia e eu vou arar a terra. Eu vou acordar mais um dia e eu vou trabalhar arando a terra, até o momento que o manto caiu na sua vida. Aquele que acordou dizendo: é mais um dia, é mais um trabalho, é mais um arado, terminou o dia seguindo um homem de Deus. Eu não sei quais são os planos que você traçou, mas eu quero dizer para você uma coisa: todo manto de Deus, antes de cumprir sonhos, primeiro ele frustra sonhos. Pastor, eu não sei porque está tudo dando errado na minha vida. Antes de dar certo tem que dar errado. Deus frustra sonho, depois Deus realiza sonho. É Eliseu acordando dizendo: a minha vida é correr atrás da junta de boi. E Deus dizendo: quem disse? Quem falou? Não, porque eu vou entrar nessa faculdade, vai ser uma bênção. Quem disse? Quem falou? Todo o destino de uma pessoa muda completamente quando ela recebe um manto. Quem muda o destino da vida é o manto. O manto é que revela o propósito de Deus. Não, porque eu vou fazer assim, eu vou agir assim, eu vou fazer dessa forma. Não se trata do que você quer, se trata de um propósito maior. Um dia eu estou dirigindo um ônibus, e no outro dia eu estou dentro de uma igreja, para pastorear uma igreja. Você consegue entender isso? Em um dia eu estou dentro de um ônibus e Deus está dizendo assim: começa uma coisa. Eliseu arando a juntinha de boi. É você dentro do trabalho, é você dentro do... E está tudo bem. Está bacana, está legal, está confortável. Mas se quer viver um propósito eterno, primeiro Deus vai frustrar os sonhos. Vai dar tudo errado. E aí Deus vai te trazer para dentro do propósito. E quando você se aproximar do propósito, você vai ver: agora tudo começa a dar certo.
Eliseu não sabia do seu propósito até o dia que lhe caiu o manto. Eliseu não sabia do que daria certo até o dia que caiu o manto na sua vida. Aí ele entendeu: eu não te chamei para cuidar de boi, eu não te chamei para cuidar de terra, eu te chamei para cuidar de gente. Eu te chamei para cuidar de pessoa. É por isso que você não está cabendo em alguns lugares. Vai para lá, vem para cá, não cabe aqui, não cabe lá. Diz: meu Deus, o que está acontecendo? Crise existencial. Não, não é crise. É Deus te dizendo: é gente. Ah, mas eu tenho medo. É por isso que não avança. Anote aí, número 2. O manto, ele vem para diferenciar a sua vida dos demais. E entenda esse ponto importante aqui. Em Gênesis 37 narra José recebendo do seu pai uma túnica colorida. Todos os filhos recebiam túnica. A questão é que José recebe uma túnica diferente, que o diferenciava dos demais. Quando Deus dá um manto para alguém, não é para que ele seja mais, é para que ele seja diferente dos outros. Nós ainda não entendemos o que significa isso. A gente ainda está naquela crise assim: é pecado fazer tatuagem? Não, não se trata de ser pecado ou não. Não, nós não estamos falando em coisas básicas aqui. É pecado, pastor? Não, não é pecado. Mas você está vendo pintado? Você está vendo alguma marca? Colabora para o avanço do Evangelho. Deus vai ser glorificado. Não, pastor, mas não é. Deus te dá um manto para ser diferente. Não é questão de ser pecado, é ser diferente. A gente não se move: ah, porque não é pecado, então pode fazer. Ah, porque não é pecado. Não, Deus me chamou para ser diferente. Em pleno feriado, todo mundo em casa descansando, mas tem um manto na minha vida, eu sou diferente, cara. Não é assim que eu descanso. Eu não descanso em casa, na cama, no travesseiro. Eu descanso na presença do Eterno, glorificando a Jesus, aprendendo da palavra. É assim que nós descansamos. Isaías capítulo 40: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não é porque é pecado, é porque Deus me deu um manto para ser diferente. Ao longo da história, Deus deu mantos diferentes para as pessoas. José, Davi, Elias, Eliseu, todos esses homens se destacaram na história. E não é porque eram melhores, é porque eram diferentes. Entenda, há uma diferença aqui. Não é porque eram melhores, é porque eram diferentes. E o que dava, não é porque eles eram bons, era por causa do manto que estava sobre a vida deles. Número 3, entenda: o manto não te sufoca, ele te protege.
As pessoas têm a tendência de achar que dizem, não, mas não, presta atenção. Eu lembro que quando a gente era criança, a gente tinha acabado de mudar para Bauru, tinha vindo de Areópolis para Bauru, e a gente queria uma piscina, cara. E eu lembro quando meu pai chegou com a piscina de plástico, aquela piscininha de plástico que você coloca os ferros, monta. Só tinha um problema, Rodrigo, estava chovendo, cara. Mas quem disse que isso era um problema? A gente queria piscina. E o pai montou a piscina na chuva e encheu a piscina. E o que a gente fez? Entrou na chuva mesmo, a gente queria entrar na piscina. Com a boca tudo roxa de frio, mas dentro da água, a gente queria entrar na piscina. Até a hora que veio uma toalha. Você já viu as crianças? Está dentro da água, daí o pai vem cá que o pai vai tirar você da água. Já vem logo com a toalha, pega, enrola, tira da água. Sabe por que é isso? Isso é a revelação do que é um manto. O manto não foi colocado para sufocar a nossa vida, o pastor não deixa eu fazer nada. Não, entenda, manto não sufoca, manto protege. Manto não é para a morte, manto é para a vida. As pessoas não entenderam a importância do manto na vida. Quando você é guardado, coberto, protegido. É por isso que você tem um monte de obreiro que ele espana do ministério. Por quê? Porque lá me deram oportunidade. Porque ele achava que aqui o manto estava sufocando ele. Eu preciso ser mais, eu preciso... Não, o manto não sufoca, o manto protege. E quando você entender que o manto protege, então você vai aprender a honrar o seu pai espiritual. Por quê? Porque você só vai entender que manto não sufoca, mas protege, debaixo de um entendimento de paternidade. Bom, com essa introdução eu quero pregar para você uma mensagem. É verdade. Anote aí. Tem aqui, Fê? Só o tema. Honra a ferramenta que recebe o manto. É sobre isso que eu quero pregar para você. Anote aí. Número 1. Um manto você não escolhe. Não é você que escolhe o manto. É o manto que escolhe você. Eliseu nunca quis o manto de Elias, mas o manto olhou para Eliseu e disse: é ele. Você lembra quando o profeta é mandado à casa de Jessé? O coração de Jessé é inclinado aos 3 primeiros filhos. Mas o manto olha e diz assim: não é nenhum deles. E vem passando um atrás do outro, até que se acabam os filhos da casa. E então Samuel diz assim: acabaram os filhos da casa, porque o manto não escolheu ninguém. O meu coração é esse. Então vem a palavra de Deus dizendo: você escolhe segundo o que vê. É a aparência que inclina o seu coração, mas a minha escolha não é segundo a aparência. Eu olho coração. Tá bom, vai, tem um menino lá no pasto, mas aquele não serve. O manto diz: traga ele. Quando o manto te escolhe, presta atenção, quando o manto te escolhe, não importa onde você está, o manto vai dizer: traga ele, porque a hora dele ou dela chegou. Ninguém pode impedir. Ninguém senta na mesa, espera o menino chegar. Quando o menino para na porta, o manto diz: é esse, unge ele. É o manto que nos escolhe.
Nós precisamos almejar, como o apóstolo Paulo diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Nós precisamos almejar essas questões, precisamos almejar a obra do ministério, mas é o manto que nos escolhe. É por isso que você tem pessoa que começa lá pelo departamento infantil, a hora que você vê ele está lá no campo missionário. Assim, mas como assim, cara? Eu vi você dando aula para as crianças. Ali começou, mas a hora que o manto veio, o manto... Jesus disse em João 15,16: não foram vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi vocês. Não se trata de nós, não foi uma escolha minha. Eu não queria ser pastor, eu nunca pensei em ser pastor na minha vida. A minha infância não foi visitando uma igreja que tinha pastores, mas nunca na minha vida. Na minha adolescência, muito pelo contrário, na minha adolescência eu disse para o meu pai e para minha mãe: eu não quero ir para a igreja, eu não vou te acompanhar mais. Quando eu tive idade para ficar em casa sozinho, eu disse para minha mãe: eu não vou mais. Até agora vocês me levaram, agora eu não vou mais, eu não quero. Nunca passou pela minha vida estar aqui hoje, até o dia que o manto caiu. E quando o manto caiu, não se trata mais do que eu quero e do que eu não quero, se trata do que Deus quer fazer em mim e através de mim. As pessoas dizem assim: mas não é nem um pregador. Mas eu insisto, eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar. Eu vou insistir na pregação. Número 2, anota aí. Presta atenção nisso. Um manto, ele precisa ser tocado. Anota em letras garrafais: um manto precisa ser tocado, mas nunca tomado. Um manto tomado é rebelião. Ninguém toma um manto. Manto você recebe, manto você toca, mas você não toma. Perceba a diferença. Mateus capítulo 9, verso 21, a mulher do fluxo de sangue diz: porque dizia consigo, se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. O que acontece quando ela toca na hora do vestido? Ela é curada. Sabe por quê? Ela não tomou, ela tocou. Porque manto você não toma, manto você não rouba, ministério você não passa alguém para trás para tomar o lugar. A mulher disse: se eu tocar eu ficarei curada. O que acontece? Ela toca e é curada. Mas olha o que acontece em Mateus 27, 31. Mateus 27, 31. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa. Olha aqui, os soldados pegaram a capa de Jesus, o manto, o mesmo manto que a mulher tocou e foi curada. Eles pegaram, rasgaram, e o que aconteceu com eles? Nada. Diga comigo: uma capa. Diga: uma capa que curou, quando ela é tomada, não serve para nada. Essa é a síndrome do filho pródigo. A síndrome do filho pródigo é achar que dá certo longe do pai. Dá a minha parte da herança que eu vou embora. Ok, ué. A gente não pode segurar os filhos. Mas tem um problema. O filho nunca entendeu que a razão da herança não era ele, era o pai.
E quando ele se distanciou do pai, ele não soube administrar a herança, perdeu tudo. É por isso que você vê, e esse não é um julgamento, irmãos, digo isso com temor. É por isso que você vê inúmeros ministérios começando e fechando. Por quê? Porque saíram debaixo de um manto verdadeiro, legítimo, e tomaram o manto, roubaram o manto, saíram, dividiram. Manto você não divide, você não rasga. Olha o cuidado de Davi, quando teve a vida de Saul, ele cortou apenas um pedacinho da capa de Saul, com temor, porque o coração de Davi é: como eu vou tocar no ungido do Senhor? Não pode. Porque manto você não toma. Você vai desfrutar, você vai usufruir da unção que você aprender a tocar, respeitar e honrar. Deus quer tratar em nós, para que a gente possa aprender de modo digno a tocar no manto. Aprender a tocar de maneira diferente, para que a gente possa receber o que o manto é capaz de proporcionar. Nós estamos em muitos, mas poucos sabem tocar no manto. E porque não sabemos tocar da maneira correta, não desfrutamos daquilo que o manto pode proporcionar para nós. Número 3. Manto não é um presente. O manto é uma impartição. Eu não posso olhar para o Vitor e dizer: cara, eu gosto tanto do Vitor, que eu vou ungir ele. O manto não é presente, o manto não é gostar de alguém, o manto é uma impartição, o manto é um propósito, o manto é uma vida. Eliseu não ganhou um presente, Elias não sabia quem era Eliseu, não foi um presente para quem ele gostava, foi uma impartição de propósito, foi uma extensão ministerial. Olha como é uma impartição, presta bem atenção como é que se recebe o manto. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 2, olha o que está escrito. Segundo livro dos Reis, 2:2. Segundo livro dos Reis, 2:2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Olha Elias para Eliseu, está chegando o momento da partida. Eles estão caminhando, Elias chega para Eliseu e diz assim: fica aqui, eu preciso ir mais adiante, mas você fica. Porém Eliseu lhe disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não, de novo, que não. E assim foram a Betel. Olha como começa uma impartição ministerial. Elias chega para Eliseu e diz assim: filho, fica aqui. Elias já sabia que estava chegando o final do seu ministério, não sabia como, mas sabia que estava chegando no final. Fica aqui, para que você não veja, para que você não participe. Eliseu disse: não, eu não te deixo, eu vou até o final. Você que está aqui perto do seu pastor, perto do seu, diga para ele: eu não te deixo. Diga. Não, que é isso? Diga, eu não te deixo. Eu não te deixo. Hã? Já, eu não deixo, hein?
Sabe, porque as pessoas estão dizendo assim: não, pastor, não tem que olhar para o homem, tem que olhar para Jesus. Não, Deus deu homens para pastorear a igreja. É isso que nós não entendemos. Os valentes de Gideão guerreavam assim: pelo Senhor e pela espada de Gideão. Tinha um propósito. Eu não deixo. Olha o que está escrito no verso 4, mesmo capítulo. Eles caminharam mais um pouquinho, chegaram a Jericó, e Elias disse: fica aqui. Eliseu disse: não te deixo. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com uma questão importante aqui. Eu quero só abrir esse parênteses. Você lembra de Jesus e os discípulos na tempestade? Jesus pede para que os discípulos entrem no barco e atravessem do outro lado. Jesus fica despedindo a multidão, sobe no monte para orar. Os discípulos estão navegando, chega uma tempestade, o barco vai afundar, não vai afundar. E a Bíblia diz que a quarta vigília da noite Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos estão dentro do barco. Só que quando eles avistam Jesus, qual é a primeira palavra que eles dizem? Sabe por quê, meu irmão? Porque no momento das dificuldades a gente não consegue enxergar direito o nosso líder. Veja, esse era o mesmo Jesus que estava com eles lá na praia. Mas agora na tempestade não é mais Jesus, é um fantasma. Porque os problemas que nós vamos enfrentando na nossa vida vão ofuscando a nossa visão em relação ao nosso pastor. O pastor está diferente. Não é o mesmo da praia. É só os problemas, são só as angústias, são só as aflições. Mas isso vai passar. Porque a hora que a tempestade passa, ele diz: quem é esse? Mas na hora da tempestade é um fantasma. Eliseu está dizendo: eu não deixo, eu não saio, eu vou ficar aqui. E sabe o que aconteceu com essa palavra de Eliseu? Quando Elias é tomado, a Bíblia diz que o manto, e quem estava lá? O manto, preste atenção, o manto é a recompensa daqueles que permanecem. É por isso que pastor da igreja, quantos anos está aqui? 10 anos. Pastor da igreja, quantos anos está aqui? 15? 13? Pastor da igreja, quantos anos está aqui? 11? Jaz, quantos anos está aqui? Meu Deus, não sabe nem contar mais. É mais de 10. Pastora, quanto tempo está aqui? 16? Você não entendeu, né? Porque manto, ele não é uma recompensa para quem é bom. Ele é o resultado de quem permanece. É a impartição de uma vida. Você não sai dando manto para qualquer pessoa, você dá o manto para quem permaneceu. Passou pela dificuldade, passou pela aflição, no meio da tempestade olhou e disse: é meu pastor, é meu líder, não é um fantasma. Se você permanecer, Deus vai te honrar com um manto na hora certa. Porque manto é para quem permanece. Número 4. O manto não é algo que sobe. O manto é algo que desce. O manto de Elias para Eliseu não subiu. O manto caiu. Os mantos são para aqueles que estão esperando embaixo. Chegaram um ponto
dessa desconstrução eclesiástica que estão fazendo nesses últimos anos. Não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de nada. Desconstruir a hierarquia. E é algo que nós precisamos resgatar na igreja. A igreja é hierárquica, irmãos. Não pensa que todo mundo é igual, porque isso é uma mentira diabólica. É essa mentira que todo mundo é igual que implantou o feminismo, que está acabando com o projeto da família. Por quê? Porque todo mundo é igual, tem os mesmos direitos. Não. Existe uma hierarquia. O pai que tem um filho subordinado. Por isso Jesus disse: eu não faço nada que meu pai não tenha pedido para fazer. Eu não faço por mim mesmo, eu faço aquilo que viu meu pai fazendo. É por isso que primeiro Deus cria o homem, depois cria a mulher, e disse a mulher: seja submissa ao homem, porque tudo funciona debaixo de uma hierarquia, desde o princípio. Isso não é mal. O que é mal é o mau entendimento do princípio. Mas a hierarquia é a maneira como funciona, estabelecido por Deus. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça da igreja, o homem, o cabeça da mulher. A igreja não pode sair fazendo o que ela quer, ela tem alguém sobre ela. Cristo está sobre ela. E Cristo disse: eu não faço nada sozinho, eu faço o que vi meu pai fazendo. Ninguém se move sem hierarquia. Quando quebramos a hierarquia, é por isso que a mulher Ciro-fenícia chama a atenção de Jesus. A mulher Ciro-fenícia, ela se coloca na hierarquia correta. Ela diz: Senhor, eu não quero comer na mesa, não quero um lugarzinho na mesa, não confunda. Eu só quero comer das migalhas que caem da mesa. Eu sei meu lugar, eu sei como as coisas funcionam. Eu não quero eu só quero o que está caindo, porque quem está sentado na mesa está desprezando o alimento que está caindo para fora. Eu só quero o que eles estão jogando para fora, porque quem está sentado na mesa despreza. Quem tem não dá valor. Você vai lá, faz um evento, pastor, alinhados e renovados, e você precisa se matar para a liderança estar lá. Aí no mesmo mês vem uma conferência paga em Bauru, porque vai ter o cantor tal, vai todo mundo, e paga R$100. Ele fala: não é possível. Na igreja gratuito não vai, mas na outra igreja pagando inscrição vai. Não estava no Alinhados, mas estava na Facilpa, em Lençóis Paulista. É ou não é? Mas que prioridade é essa? Mantos não sobem, mantos caem. É por isso que o diabo sempre vai tentar te exaltar, irmão. O diabo não quer te rebaixar, não. O diabo levou Jesus para o pináculo do templo, colocou Jesus no lugar mais alto da religião. Por que o diabo exalta as pessoas? Por que o diabo infla o ego das pessoas? Por que o diabo coloca as pessoas lá no alto? Porque se você estiver aqui, você não recebe, porque mantos não sobem, caem. Para receber, você tem que estar embaixo, não é estar no alto. Número 5, termino com isso. O manto é uma referência.
Presta atenção nesse texto. Gênesis 49:3. Esse texto é interessante. Esse é o primogênito de Jacó. Esse é o primogênito. Sobre ele deveria estar o que José vai usufruir. Era ele. Mas olha o que acontece com Rúben. Diz assim: olha, Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente. Você era para ser, mas não será. Por que não será? O que ele fez? Porquanto, de novo, porquanto, então, Rúben se deitou com uma das mulheres de Jacó. Veja, um filho acessando aquilo que só era do pai, não era dele, só era do pai. Tem coisas que por mais que você seja filho, você jamais pode tocar. O que roubou de Rúben a excelência que Jacó está dizendo é: você subiu em um lugar que não deveria ter subido. São filhos tentando acessar aquilo que não podem ser acessados. Só pode ser acessado por um pai. É por isso que, para entender a importância de um manto, nós precisamos de revelação de paternidade. Sem paternidade a gente nunca vai entender o que é um manto. Por quê? Porque é a paternidade que nos dá acesso ao que é um manto de verdade. É a paternidade que quebra o espírito de orfandade que nós estamos vivendo. É esse espírito de orfandade que nos faz viver como mendigos espirituais, pedindo coisas que já são nossas. Agora, quando eu tenho revelação de paternidade, eu sei que como filho eu tenho acesso a muitas coisas, mas muitas coisas eu não posso acessar, é apenas do pai. Nós não podemos ser tomados pela síndrome de Absalão. A síndrome de Absalão é a síndrome que quer aquilo que é do pai e vai fazer de tudo para ter aquilo que é do... Não, você é filho, e todo filho é herdeiro. Uma hora a herança chega. A gente conhece um órfão pelo espírito de rebelião, porque todo órfão se rebela. Todo órfão. O órfão não sabe viver em família, é difícil. Por isso que a Bíblia diz que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Fomos adotados, inseridos em uma família. Estamos aqui em família. Não se trata de placa denominacional. Estamos em uma grande família de Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Olha o que diz. Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse é o ápice de quem está debaixo de um manto. Eu não faço mais o que eu quero. Não se trata mais de fazer, se trata exatamente de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não tem mais o eu, não tem mais a minha vontade, não tem mais o meu desejo, não tem... Se trata de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer.